Não é que eu acabei, não é que eu acabei de achar esse danado. Olha só foi fazer. Até a próxima. Quando eu olhei para o texto, eu bati o olho e acabei encontrando. Olha só, veja aí, acompanhe. Olha só, onde é que ele está? Olha aqui, o que eu queria mostrar para vocês. Ó, interessante, né? Logo no primeiro parágrafo. Trabalho escravo, olha, lidar com problemas de desigualdade, ó. Ele fala, problemas de desigualdade, reforma agrária, moradia, educação, trabalho escravo, fala um bocado de coisa. Menciona a questão da ONU e depois ele diz, ó, por fim, a universalização, né? Por fim, constata, a ONU constata, a cultura da violência e da impunidade reina do país. Percebeu? Ele cita uma série de problemas aí, como desigualdade, reforma agrária, uma série de coisas, e diz realmente que a cultura da violência e da impunidade reina no Brasil. Ninguém conhece a impunidade do Brasil, né? Ah, imagina, normal. Vamos lá. Então é isso que ele está colocando aqui como comentário, tá certo? A falta de segurança social, foi lá no final do texto, é uma das causas da exclusão? Sim. A segurança social ele aborda logo no final. Mas ele fala da segurança pública aqui, né, como elemento de cultura da violência e de impunidade. E ele fala também da segurança social aqui, ó. Na visão do órgão, a exclusão é decorrente da alta proporção de pessoas sem qualquer forma de segurança social. Tá vendo aqui? Então ele fala mais especificamente da segurança social, que não é só a segurança pública, não é só a questão da violência aqui, tá certo? Não é só a questão da impunidade, aqui não. Ele cita segurança social, ou seja, de seguro mesmo, gente, de seguridade, né? De cuidado com o outro, de cuidado com o ser humano em relação às garantias dos direitos fundamentais das pessoas. Aquela velha história, a garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Beleza? Tranquilo? Então cuidado aí, tá? Vamos lá. Na letra B de bola ele diz, é desejável que os pobres optem pelo setor informal. Não tem nada a ver com isso, né? Então, pelo contrário, não está nem citando isso. O Bolsa Família deveria restringir-se aos grupos indígenas? Não. Deveria expandir-se para os grupos indígenas. Deveria incluir também os grupos indígenas. Percebeu a diferença? Então, vai incluir os grupos indígenas. Incluir. Não é separar e restringir, não. Tá certo? O combate à pobreza eliminou a desigualdade social? Não eliminou. Diminuiu, reduziu. A ONU reconhece essa redução. A ONU reconhece essa diminuição. Percebeu? Mas não tem nada de eliminou aqui, não. Tá? É inquestionável a eficácia de programas como Bolsa Família. Inquestionável não, a ONU questiona. Ela deixa claro esse elemento aqui de questionamento. E diz que impera a violência e não está totalmente eficaz, não está se expandindo para todas as pessoas. Não é isso? Vamos lá. Questão 8. Observe as frases. Reina no país a violência e a impunidade. Gente, olha só. Veja que ele está falando em relação à concordância verbal. Está observando aí, né? Marcelo, mas veja. A violência e a impunidade não são duas coisas? Então aqui não seria reina, seria reinam, né? Sujeito composto, pós-posto ao verbo. Quando colocado depois do verbo, existem duas concordâncias. A primeira, ele pode concordar com o que está mais próximo, nesse caso violência, ou então pode concordar também com os dois. Então reina no país a violência e a impunidade. Reinam no país a violência e a impunidade. Tanto faz, certo? São dois pontos aqui tranquilos e corretos. O item 1, portanto, é verdadeiro. Beleza? 2. Fazem 2 semanas, facílimo, né? Aquele caso feijão com arroz, faz. Fazer indicando tempo, singular sempre, certo? O comitê da ONU sabatinou, tudo certo. Falso, portanto, a letra B, ou a letra B. O item 2, porque aqui é faz e não fazem. 3. De acordo com o relatório da ONU, cabe às autoridades brasileiras medidas mais austeras no combate à pobreza. Pessoal, olha só. De acordo com o relatório, cabe às autoridades brasileiras medidas mais austeras. Gente, medidas mais austeras cabem às autoridades. Percebeu? Cabe a elas tomar medidas austeras. É diferente, eu teria que reformular a frase. A frase 3 está errada, certo? Erro de concordância. 4. Não apenas a revisão dos mecanismos de acompanhamento do programa, como também o aumento da renda distribuída, são cobrados pela ONU. Corretíssimo, né? Então, veja, a revisão feminina. Né? Não, a revisão dos mecanismos, beleza. Como também o aumento feminino com masculino. Masculino, plural, são cobrados. Está vendo aqui? São cobrados. Então, feminino com masculino,
são cobrados. Tranquilo, cuidado com isso. Certo? Beleza? Resposta certa, ó, letra D de dado. Apenas 1 e 4, certo? Está correto, 1 e 4. Beleza? Vamos à próxima. Vamos seguindo aí, Morgado. Vamos lá, viu? Lapada, acorde, viu? Vamos lá. Eliminando-se o sinal de 2 pontos do trecho, por fim, constata. 2 pontos. Note, os 2 pontos são utilizados geralmente para você anunciar alguma coisa, quando você vai anunciar algo. Nesse caso aí, se eu for eliminar os 2 pontos, eu tenho que utilizar algum tipo de estrutura que possa me permitir esse mesmo anúncio, essa mesma apresentação de alguma coisa, não é isso? Cuidado aí, vamos lá, dá uma olhada aí, acompanhe. Aí, olha só. Eliminando-se o sinal de 2 pontos do trecho, por fim, constata. Por fim, constata de que, gente, constata de que é o O, né? Constata que a cultura da violência, beleza. A cultura da violência e da impunidade reina, letra B, né? Tá tranquilo, olha só. Ele está avaliando aqui simplesmente a regência do verbo constatar. Constata de que não, constata em que não, a que, para que. Ele começa a inventar tudo, né? Facílimo, né? Constata que. Questão 9B de bola. Vamos lá, vamos avançar. Mais um texto ilustrado aí, já viu, né? 2 personagens. Vamos para o texto ilustrado aí, ó. Vamos lá, morgados. Vamos lá, colocar para cá. E vamos descer, né? Vamos lá, vamos tentar ver. Tá, desceu demais. Vamos lá. Ele coloca aí, né? Leia a charge para responder as questões de números 10 e 11. Vamos lá, olha só. Uma charge publicada aí no Jornal da Manhã. Vamos botar o crédito aqui, né? Certinho, né? Jornal da Manhã, Santa Catarina, tal. Devidamente citado aí o crédito do cartunista César, né? Vamos lá. Olha só. O mundo está caminhando para o fim das diferenças sociais. Dá para ver a camiseta meio Buda aqui da história, né? Meio budista, né? Vamos lá. O mundo está caminhando para o fim das diferenças sociais. Isso significa que todo mundo vai ficar sem grana? E aí? Para que lado vai a eliminação das diferenças, né? O cara aí com a barba grande, desdentado e tal, todo sujo, todo peludo, e aí? Descalço. Não, mas tá igualzinho aí, tudo descalço. Foi uma crítica, é igual, mesma careca, não, esse aqui tá sem cabelo. Vê que ele tá melhor, né? Tem uma pontinha de cabelo aqui, já não tem mais nada, né? Aí é complicado, vamos lá. Beleza, então, uma pergunta simplíssima, e aí? A igualdade, o fim das diferenças, vai ficar todo mundo assim ou de outro jeito, né? Os 2 personagens, fácil, vamos lá. Revelam-se apreensivos com o fim iminente, olha só, parônimos de novo, tá vendo aí? A banca começa a inserir parônimos em qualquer etapa, gente, da avaliação. Não está nem aí. Você que tem que saber, no meio da interpretação, da análise textual, iminente, prestes a acontecer. Eminente, com E, importante, elevado, solene, alto. Percebeu? Cuidado aí, nobre e qualquer coisa assim. Cuidado com isso. Revelam-se apreensivos com o fim iminente das diferenças sociais. E aí? Falso, né? O primeiro não tem nada de apreensão, tá rindo, né? Tá até sorrindo. O primeiro satisfeito, o segundo sem entender muito, né? Os 2 personagens concebem as diferenças sociais como um mal social necessário. Não, eles não estão afirmando que isso é bom, tem que ser necessário, está tudo certo. Não. Qual seria a resposta certa aí, gente? Claro, letra E, né? Eles externam diferentes pontos de vista. Um está dizendo, ó, vai ser bom porque vai acabar a desigualdade, o outro está dizendo, e aí, vai ficar todo mundo liso, é? Aquela velha história. O fim das diferenças para um é bem diferente da percepção para o outro. Foi só uma pergunta com diferentes pontos de vista. Na letra C, expressam-se com entusiasmo. O segundo não está nem um pouco entusiasmado, está só perguntando. O primeiro até que está, né? Mas o segundo não. Os 2 não acreditam que as diferenças se extinguirão na realidade. Não, não é questão de acreditar se irão ou não se extinguir. Até porque o primeiro demonstra um pouco isso, né? O mundo está caminhando para o fim. O primeiro acredita que as diferenças serão extintas. O primeiro acredita. O segundo é que está só querendo compreender como assim as diferenças serão extintas. Em que medida, de que aspecto, né? Sob que ponto de vista. Questão 10, portanto, resposta certa, letra E. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Questão 11. Analise as afirmações. Tá aí. No contexto, o emprego da construção verbal está caminhando, indica uma ação contínua em processo. O que você acha? Gente, ó, está caminhando. Claro que assim as pessoas às vezes confundem com um certo gerundismo, né? Mas quando o verbo no gerúndio indica ação em curso, não é isso?
O verbo no gerúndio indica ação em curso. É interessante você notar essa característica, essa propriedade do verbo no gerúndio, né? Está caminhando, estamos fazendo um processo contínuo, alguma coisa em andamento. Então, o verbo no gerúndio tem esse atributo, tem essa possibilidade, né? Para você começar a perceber que há situações, há contextos específicos em que o gerúndio pode ser muito significativo, tá certo? Então, claro, que aí ele está falando aí, uma ação contínua em processo. Claro, verdadeiro sim. Vamos continuar, veja aí. Na questão 2, ó. Sem prejuízo de sentido, a construção verbal está caminhando pode ser substituída por estaria caminhando. Gente, muda tudo, né? Está caminhando, está presente do indicativo, uma ação tida como certa, real, presente. Se eu colocar estaria caminhando, futuro do pretérito, eu passo a utilizar um atributo do futuro do pretérito, que é exatamente a ação possível, a possibilidade. Entendeu isso? Então, estaria caminhando, uma suposição, ele estaria fazendo, poderia estar, entendeu? Então, nesse segundo momento aí, você tem um contexto de possibilidade, não de realidade, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para ver essas diferenças aí. Claro que ele está dizendo em relação ao sentido, mas gramaticalmente, Marcelo, estaria errado isso aí? Não, a substituição pode ser feita tranquilamente. Agora, de um verbo no presente no indicativo, que indica verdade absoluta, realidade, lembra? O presente do indicativo ele tem várias nuances, claro. Indica, sobretudo, certeza. Ele está dizendo, estaria caminhando, partindo para uma possibilidade, você já sabe que muda tudo. Beleza? Tranquilos? Vamos para a próxima, veja aí, acompanhe. Aí na 3, ele diz assim, a construção verbal vai ficar, confere ao texto uma perspectiva de tempo futuro, podendo ser substituída por ficará. Gente, tranquilo, né? Até porque ficará é futuro do presente, do indicativo, expressa também uma ação real, uma ação certa, pontual. Então você já sabe que tem um porquê aqui, né? Não é nada à toa, certo? Claro que se você tem a 1 e a 3 como corretas, a resposta certa é a letra E, tá? Então veja, está dizendo ao contexto aqui, ó, essa expressão vai ficar, confere ao texto a mesma perspectiva de tempo futuro. Tá tudo certinho, nenhum problema, certo? Resposta certa, portanto, letra E. Beleza, vamos lá. Questão 12. Aquela velha questão, não só de crase, mas misturou agora com o plural de verbos e o verbo haver. Gostei, foi bem mesclada, né, essa questão aí. Olha só, aborda não só o emprego do sinal indicativo da crase, mas a diferença de A com H e A sem H, tem no singular e no plural, percebeu? Legal, né? Já mescla um pouco aí os chamados atributos, né, em relação a isso. Beleza? Vamos lá, acompanhando aí. Se ele coloca, por exemplo, A com H e A sem H, lembra? Nesse contexto de emprego de palavras e expressões. A com H indica tempo passado, tá certo? Tempo passado, já foi. A sem H indica tempo futuro. Estive aí há 2 dias. Esse A é com H, porque é tempo passado, não é isso? Lembra? Irei daqui a 1 semana. Viajarei daqui a 1 semana. Quando eu colocar viajarei daqui a 1 semana, tempo futuro. Ação futura, nada de H. Então tome muito cuidado também com essa redundância que acontece em algumas canções. Cuidado com a norma culta, né? Ele chegou aqui há 1 ano atrás. Ele esteve aqui há 2 anos atrás, há 1 mês atrás. Veja. Há 2 meses atrás. Não pode. Esse há 2 meses esteve aqui há 2 meses só. Você não pode colocar na mesma frase, né, sob o risco de penalização, claro, né, de infração em relação à norma culta. Você não pode aí colocar o a e o atrás no mesmo enunciado, na mesma frase. Se eu digo, isso aconteceu há muitos anos, esse a é tempo passado. Ou eu também posso utilizar a construção, isso aconteceu muitos anos atrás. Entendeu a diferença agora? Eu posso dizer, isso aconteceu há muitos anos, ou então isso aconteceu muitos anos atrás. Ele esteve aqui 2 dias atrás, 5 anos atrás, 2 meses atrás, e não há 5 anos atrás, há 2 meses atrás. Entende isso? Então, muito cuidado com essa diferença, gente. Cuidado realmente com isso, para não ficar tropeçando aí e pisando no tomate. Beleza? Tranquilos? Então, nesse contexto de A com atrás, tem aquela canção, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Cuidado que a Polícia Rodoviária Federal já colocou questão sobre isso, né, no caso do SESP-UNB, e as bancas começam a descobrir que as pessoas misturam essa história. A atrás, nunca na mesma frase. Ou a ou atrás, certo? Então escolha sempre uma das 2 formas para não incorrer em pleonasmo. Isso aconteceu há 5 meses atrás? Não. Isso aconteceu 5 meses atrás.
Isso aconteceu há 5 meses, com H. Cuidar para não confundir isso aí. Beleza? Tranquilos? Na próxima aula a gente continua, a gente faz o comentário da questão completinha aí. Fechado? Até lá, até a próxima.